A teoria da firma, que está por trás da curva de oferta de mercado, tem como objetivo a maximização dos lucros. Portanto, o lucro total vai ser igual à receita total menos o custo total. A receita total se define pelo produto do preço de venda P e pela quantidade produzida. O processo de produção. Produção é o processo pelo qual a firma transforma os fatores adquiridos em produtos para o mercado. Logo, a firma atua como um intermediador. O processo de produção pode ser ou mão de obra intensivo, ou capital intensivo, ou terra intensivo, dependendo do fator de produção utilizado em maior quantidade, relativamente aos demais. Já a escolha da produção depende da sua eficiência, que pode ser avaliada pelo ponto de vista tecnológico ou pelo ponto de vista econômico. A eficiência técnica ou tecnológica permite produzir a mesma quantidade de Q com menor esforço físico de fatores de produção. Já a eficiência econômica permite produzir a mesma quantidade de Q com o menor custo de produção. A tecnologia é um leque de métodos de produção, e os processos de produção são as diferentes possibilidades de combinações para se produzir. A função de produção é a relação técnica entre as quantidades físicas de fatores de produção e a quantidade física do produto em determinado período de tempo. A quantidade de produto é igual a F, que é determinado pela quantidade de fatores de produção. A função de produção deve supor que a eficiência técnica foi atendida, assim representando a máxima produção possível. Distinção entre os fatores de produção fixo e variáveis entre curto e longo prazo. Na teoria microeconômica, a questão do prazo se define em termos de existência ou não de fatores fixos de produção. Fatores de produção fixos. Os fatores de produção fixos permanecem inalterados quando a produção varia. Exemplos: capital físico, instalações de empresas, entre outros. Já os fatores de produção variáveis se alteram com a variação da quantidade produzida. Exemplos: mão de obra e matérias-primas. Define-se curto prazo como o período no qual existe pelo menos um fator de produção fixo. Já o longo prazo é definido quando todos os fatores variam. A produção com um fator variável e um fixo, uma análise de curto prazo. Como K é fixo ou constante no curto prazo, a função de produção fica Q, sendo a quantidade produzida, igual a F, que são os fatores de produção, e N, neste caso, sendo a mão de obra. O nível do produto varia apenas em função de alterações da mão de obra N a curto prazo. Conceitos de produção total, produtividade média e produtividade marginal. Produto total é a quantidade total produzida em um determinado tempo. Produtividade de média é a relação entre o nível do produto e a do fator de produção em determinado tempo. Produtividade média de mão de obra é igual ao produto total pelo trabalho, e a produtividade média do capital é igual ao produto total pelo capital. Produtividade marginal é a variação do produto dada a variação de uma unidade na quantidade do fator de produção em determinado tempo. Produtividade marginal de mão de obra é igual à variação do produto sobre a variação da mão de obra, igual à variação da quantidade produzida sobre a variação da mão de obra. Produtividade marginal do capital é igual à variação do produto total sobre a variação do capital, igual à variação da quantidade produzida sobre a variação do capital. Nesse gráfico, observamos que o capital se mantém fixo, 10 unidades, o que indica que trata-se de uma abordagem de curto prazo. As variações do produto são devidas exclusivamente às alterações no fator mão de obra. Supondo curvas contínuas e diferenciáveis, isto é, sem bicos ou interrupções, podemos representar as curvas de produto total, marginal e médio da mão de obra como na figura acima. Observamos que, no ponto máximo do produto total, a produtividade marginal de mão de obra é igual a zero. Antes desse ponto, a produtividade marginal de mão de obra é positiva, ou seja, aumentos na absorção de mão de obra elevam o produto total. Após o ponto máximo do produto total, a produtividade é negativa. Acréscimos de mão de obra diminuirão o produto. Isso ocorre em virtude das leis dos rendimentos decrescentes. Lei dos rendimentos decrescentes do fator. Ao aumentar o fator variável mão de obra, sendo dada a quantidade de um fator fixo, a produção marginal do fator variável cresce até certo ponto.
e a partir daí decresce até se tornar negativa. Essa lei só é válida se for mantido um fator fixo, pois torna-se um gargalo a partir de certo ponto. Produção no longo prazo. A análise da produção no longo prazo considera que os fatores de produção variam, ou seja, não existem fatores fixos. Pondo apenas dois fatores, mão de obra e capital físico, temos a seguinte função produção: quantidade produzida igual a mão de obra e capital físico. Essa função de produção pode ser representada por uma curva chamada isoquanta. Isoquantas de produção. Isoquanta significa igual quantidade e pode ser definida sendo uma linha a qual todos os pontos representam infinitas combinações de fatores que indicam a mesma quantidade produzida. Ou seja, expressa um menu de processos produtivos igualmente eficientes, determinado pela tecnologia disponível, capaz de produzir a mesma qualidade do bem ou serviço final. É um conceito análogo ao de curva de indiferença de teoria de demanda, aplicada à teoria de produção. A isoquanta apresenta duas características básicas: a inclinação negativa. Se aumentar a quantidade de um fator de produção, a quantidade do outro fator tem que ser reduzida, daí a declividade negativa da isoquanta. Sua declividade chama-se taxa marginal de substituição técnica e representa a taxa de intercâmbio de um fator pelo outro, que mantém o mesmo nível de produção, e convexa em relação à origem. À medida que aumentamos a quantidade de trabalhadores e reduzimos a de capital, a TMST diminui. Isso reflete a dificuldade crescente de substituir um fator pelo outro, devido aos rendimentos decrescentes. Um conjunto de isoquantas, cada qual mostrando um nível de produção, representa uma família de isoquantas, ou mapa de produção. Agora vamos para os conceitos de rendimentos ou de economia de escala. Primeiramente, podemos definir a economia de escala a partir de duas visões, um ponto de vista tecnológico e um mais econômico, relacionado aos custos. A economia de escala técnica ou tecnológica é quando a produtividade física varia em conjunto com as variações de todos os fatores de produção. Enquanto a economia de escala pecuniária é quando os custos por unidade produzida variam com a variação de todos os fatores de produção. A partir disso, podemos ter os seguintes rendimentos: crescentes, decrescentes e constantes de escala. Os rendimentos crescentes ocorrem se todos os fatores de produção crescerem em uma mesma proporção e a produção em uma ainda maior. Contrário ao conceito anterior, os rendimentos decrescentes ocorrem quando os fatores de produção crescem na mesma proporção e a produção cresce em uma menor. Um provável motivo para que ocorra rendimentos decrescentes de escala reside no fato de que a expansão de uma empresa pode provocar uma descentralização nas decisões, que faça com que o aumento de produção não compense o investimento feito na ampliação dessa empresa. Por último, os rendimentos constantes de escala ocorrem se todos os fatores crescerem na mesma proporção e a produção acompanhar essa proporção. Assim, as produtividades médias dos fatores de produção permanecem constantes.